audiência espetacular. Quem me dá audiência é você. Eu produzo conteúdo e você assiste ou não assiste, como você não assiste, por exemplo, a maioria dos programas das putas. Então, eu peço a você que faça o seguinte, crava o dedo no like. Esse é o momento que você crava o dedo no like, porque eu não tô aqui para agradar as putas. Eu tô aqui para agradar a você que sente que a sua voz não é representada. Nada é por acaso. Tudo tem base. Se você for pegar, por exemplo, a influência desta imprensa, que a gente tem chamado aqui, atenção para os números, que a credibilidade da imprensa é cada vez menor, a imprensa teve a confiança de 80% da população, hoje está na casa dos 20 e poucos, mas eles ainda agendam as discussões. O que é agendar a discussão? É decidir o que será discutido. Outra coisa que a imprensa ainda faz, eles ainda têm influência num percentual da população que, nas camadas mais baixas, que as redes sociais não conseguem chegar. E tem uma terceira capacidade, é muito interessante. A imprensa chega na base da sociedade ainda e chega no topo do topo, nas pessoas mais influentes. Então, eu sempre falo, nós temos um problema dentro da direita brasileira, que a direita do Bolsonaro que falava assim, caguei pro que a imprensa vai dizer, eu não vou usar máscara porque eu tô certo, porque essa é a verdade, essa direita tá em crise no Brasil. Ela tá meio desaparecida, a gente vai falar sobre isso hoje. O entorno dos políticos, inclusive de direita, assiste Globo News, lê Folha de São Paulo, assiste o Jornal Nacional e pensam que aquilo é reflexo da opinião pública. Não é. Influencia, afeta a opinião pública, mas não é a opinião da maioria dos brasileiros. É o que a gente fala, né? Da opinião pública e opinião publicada, né? Há uma diferença entre opinião pública e opinião publicada, mas eu te confesso que uma das grandes decepções que eu tenho é que grande parte dos meus amigos dessa camada, vamos dizer assim, mais intelectualizada, com uma bagagem cultural maior no Brasil, assiste Globo News, cara. Assiste CNN. Isso, elite. Então, é aquilo que você falou, eles atingem na TV aberta a camada mais pobre, mas na TV a cabo, eles atingem a elite também com a mesma pauta. Então, é impressionante. Cara, eu tenho amigos próximos do Bolsonaro que ficam falando, você viu o que deu na Globo News? Você viu o que saiu na Globo News? Você viu o que saiu na Globo News? Eu falo, não vi nada. A única coisa que eu vejo que sai na Globo News são os clipes que eu passo no Paulo Figueiredo Show. E as pessoas de casa também. Mas o que acontece é que é a forma como essas pessoas estão acostumadas. É uma coisa meio legada. E isso tem um impacto. Eu queria trazer aqui, quando eu falo da nocividade da imprensa, pensem o seguinte. De quem se informa pela TV, bota o gráfico aí para mim na tela, produção. Esse dado é da pesquisa da Quest. A pesquisa de vocês está Globo News. Já vou falar sobre a Quest talvez um pouquinho hoje. Na Quest. Entre as pessoas que se informam pela televisão, o Lula tem 56% dos votos contra 28% do Flávio. Vocês entendem por que esses caras querem regular as redes sociais? Porque é o seguinte, quando você vai para as redes sociais, ou seja, segundo se só existisse TV, Lula ganharia com sobra a eleição no primeiro turno. Quando você vai para a rádio, 52-35. Lula ganharia com sobra no primeiro turno. Obviamente, quando você vai para as redes sociais, a situação é quase inversa. Você tem Flávio com 45 e Lula com 39. Na pesquisa da Quest. Imagina, Flávio com 45 na pesquisa da Quest. No mundo real, isso deve ser uns 55. Talvez até mais. Talvez até mais. Então, eu já vou falar sobre Quest aqui, tem uma notícia sobre a Quest interessantíssima. Então, vejam o tamanho da influência, continua deixando na tela aqui, por favor. Vejam o tamanho da influência que estas putas têm no voto das pessoas. Ora, se o jornalismo fosse imparcial e não fosse vendido para o Lula, esse número da televisão, ele tinha que ser meio a meio. Inclusive a lei de radiodifusão, etc. Eu não sei porque o Bolsonaro quis renovar aquela bosta da concessão da Globo. O Bolsonaro tinha um entorno horroroso. Né? Imagina, Fábio Faria dando pitaco para Bolsonaro. Mas isso é uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro. Eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas ele, de fato, jamais censurou ninguém. Todo mundo pôde falar o que... Mas não é censurar. Não, eu digo o seguinte, ele nunca tomou nenhuma medida que pudesse remeter a isso que o acusava. Nunca. Não, ele, até acho que ele poderia, por parte da lei, porque a lei de radiodifusão, poderia. Que é uma cópia do Fair Act aqui nos Estados Unidos, que é uma lei originada no governo Roosevelt, não sei se sabe dessa história. O governo Roosevelt criou essa lei, na época só existia rádio. E os donos das rádios nos Estados Unidos eram todos de direita. Então o Roosevelt foi lá e obrigou falou assim, rádio é onda é espaço público, se é espaço público tem que ser regulado pelo governo. Lembrando que o Roosevelt era praticamente um ditador fascista, né? Então, ele foi lá e falou, o governo Vargas foi e copiou, fez igual. Então, o que o Roosevelt disse? A tal da Fairness Doctrine, né? Que você tinha que ter
o mesmo tempo dedicado para os dois partidos, os dois lados teriam que ser apresentados e toda a opinião, todo mundo deveria saber coisas que eram notícias de utilidade pública. Então essa que foi a lei que o Brasil copiou e que ainda existe, a lei em vigor nos Estados Unidos e no Brasil. A TV a cabo, por não estar sujeita à mesma questão de radiodifusão, não seriam das públicas, não está sujeita a isso. E é aí que você começa a ter a segmentação. Mas a Rede Globo é uma rede de televisão aberta, igual a TLTV agora. Parabéns aí. Parabéns ao Alan dos Santos pela conquista aí da TLTV. Aliás, foi o que me trouxe para Orlando e oportunizou até o nosso encontro. Eu fui lá prestigiar, eu sei que vocês sabem que eu tenho diferenças de opinião aí com o Alan, mas eu acho que é uma conquista, é um momento, é algo que tem que ser prestigiado e eu não vou deixar coisas menores deixarem de o felicitar por este momento. Mas como eu estava dizendo, então, no Brasil, o que deveria acontecer neste número que eu mostrei na tela é que se a cobertura fosse correta, se fosse honesta, se vocês não fossem putas, o que estaria acontecendo é que esse número da televisão seria meio a meio, o número do rádio seria meio a meio. Porque você teria os dois lados. Agora, quando você deixa a sociedade se informar, mesmo com todas as censuras de algoritmo que ainda persistem, mesmo com toda a falta de engajamento do Flávio na rede social, que realmente não está tendo um bom engajamento, mesmo com tudo isso, Flávio ganha 45-39 quando o povo pode falar livremente. E tem o aspecto do movimento orgânico. E tem um outro aspecto. Quando se fala de tia do Zap, etc. O Brasil é um dos países do planeta mais conectado com celulares. E é interessante que eu vi esse fenômeno acontecer quando eu construí casas, uma vila de casas que eu construí em Arraial do Cabo. Todo mundo, Paulo, todo mundo, os analfabetos, eu conheço pessoa analfabeta no Brasil, todo mundo tem celular. Todo mundo hoje se informa pelas redes sociais, e é interessante que as pessoas estão trabalhando ouvindo o celular, se deslocam ligadas no celular. Claro, a gente já viu as charges, né, que mostram as pessoas todas de cabeça baixa, todo mundo olhando o celular o tempo todo e tal. Mas esse fenômeno... Eu tô olhando o celular aqui, que é a pauta, só para deixar claro. Né? Não, mas e você vê que esse é um fenômeno que atingiu as camadas mais básicas. O próprio Pix é uma coisa interessante que você vê o pedreiro, o eletricista, o vendedor ambulante, todo mundo recebendo Pix na hora com o celular na mão. Você bancarizou o celular. Então, é uma ferramenta e que você há de convir que raríssimas são as pessoas que vão assistir a TV no celular. As pessoas se adaptaram à transmissão e o debate de notícias na modelagem do celular. E as redes sociais acabam atropelando, né? Você sabe que um número gigantesco de pessoas estão assistindo a gente pela televisão? Pelo YouTube. Sim, mas que é uma ferramenta de rede social que invadiu a televisão. Claro. Então você vê que a gente conseguiu realmente furar a bolha. Então, furou ao ponto de que eles têm... E é engraçado, os jornalistas tradicionais, eu sempre brinco, assisto o Paulo Figueiredo Show, mando o programa para os amigos e para os inimigos. E eu acho sensacional porque eles não... Isso é que eu tento explicar. Eles não conseguem resistir. Eles mordem a todas as iscas. E eu digo sim, do fundo do coração. É porque, sabe, você... As pessoas não sabem, o meu nível de amizade com o Gerson pessoal é muito grande. Gerson, inclusive, não foi o Trump, o mestre de cerimônia do meu casamento, foi o Gerson. De fato, não era Trump. Não era IA. Você estava lá, não era IA. Mas você sabe que eu não tenho pretensão política. Mas se eu tivesse pretensão política, isso que a imprensa está fazendo me tornaria um candidato a presidente. Vejam, por exemplo, tem aí a nota bota, por favor, a nota da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que eu quero entrar nisso. Por favor, bota aqui na tela, por favor. Isso, Associação Repudia... Eu tinha do Globo. É a mesma coisa. Grave... A do Globo é mais maneira. Eu tinha mandado a do Globo, não sei porque vocês mandaram a do G1. A do Globo é mais maneira, porque fala assim: a associação repudia ataques de Paulo Figueiredo a jornalistas. Grave incitação ao ódio e à intimidação. A ABERT defende ser inadmissível que profissionais de comunicação sejam alvo de discursos que buscam estimular a violência em razão do exercício da sua atividade. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou nesta quarta-feira os ataques proferidos pelo blogueiro bolsonarista. Eu fico... Porra, se a ABERT não me considera jornalista, eu acho legal. Blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo contra jornalistas e veículos de comunicação, em especial as declarações de conteúdo misógino dirigidas à colunista do Globo, Miriam Leitão. Figueiredo realizou uma série de xingamentos durante a transmissão ao vivo nessa semana. Ele fala assim: as ofensas ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram grave incitação ao ódio e intimidação de jornalistas. A ABERT disse ser inadmissível que profissionais de comunicação sejam alvo de discursos que buscam constrangê-los, desqualificá-los, estimular a violência em razão do exercício da atividade. Segundo a associação, ataques dessa natureza representam representa uma afronta à liberdade
De imprensa. De imprensa. A dignidade da pessoa humana e o direito da sociedade de receber informação livre por... É muita cara de pau. Por favor, alguém que venha do Brasil, traga para mim um vidrinho de óleo de peroba, que eu quero deixar aqui no estúdio, porque é muito maneiro ver esse tipo de coisa. A dignidade da pessoa humana e o direito de receber informação livre. Também afirma esperar das autoridades competentes que adotem medidas cabíveis para apuração e responsabilização dos envolvidos. Ou seja, querem que eu seja preso. Querem que eu seja preso. A entidade reafirma o seu compromisso permanente com a defesa da liberdade de expressão. Cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Do livre exercício do jornalismo e da integridade contra todos os profissionais de comunicação. Sobre a Mira Leitoa, o que eu disse da Mira Leitoa? Que é absolutamente vendida. Assim, Mira Leitoa é a do entenda como isso é bom. Inflação de 12%. Entenda como, por que isso é bom. Tá? Esta pessoa... Virou um meme. Virou um meme. A mulher virou um meme na internet por conta do seu jornalismo vendido. Não sou eu. Eu não fui eu que inventei a ideia de que a Mira Leitoa é vendida. O que eu falei da Mira Leitoa é que, se não fosse isso, ela estaria desempregada e que ela não poderia recorrer a outra profissão, a outro tipo de prostituição, porque não teria cliente. O que é evidente. Por uma reles contestação física, por uma observação, basta você ter olhos para você tipo de... Eu acho que o pessoal remeteu aquilo que aconteceu com o Bolsonaro, né? Quando ele diz que você não mereceria. Mas eu falei isso, eu falei que a Mira Leitoa não merecia ser estuprada. Ainda falei. Acho que um desses blogs disse, que é o Brasil 247, sei lá, DCM, disse que ela merecia ser estuprada. Só pra deixar claro, eu não fiquei maluco, não. Eu não fiquei maluco. Eu não disse que a Mira Leitoa merecia ser estuprada. Eu disse o contrário. Eu disse, como o Bolsonaro disse na Maria do Horror Rosário, eu disse que ela não merecia ser estuprada. Eu disse, inclusive, que nenhuma das outras merecia. Mas ela não merecia mais. É uma questão, nenhuma das merecem ser estuprada, obviamente. Nós somos, inclusive, a favor de castração química para estuprador, ao contrário de vocês da esquerda e da Abert. Mas a Mira Leitoa, por força ainda maior. E é importante não sair do cerne da questão, porque isso são, como você falou, né, o exótico, né, o polêmico é o que chama atenção para o tema, mas você levantou um tema central, e esse tema central é que a gente não pode se desviar, porque nós estamos num momento do país em que nós temos a oportunidade de sair dessa marcha de insensatez, de um estado de exceção. Hoje, muita gente já percebe que aquilo que o Alexandre de Moraes foi fazendo já fugiu do controle, e muita gente, inclusive, torcendo para que houvesse um retrocesso. Alguns até disseram, não, já tá bom, o Bolsonaro já foi retirado, agora vamos voltar para a caixinha, vamos voltar para o normal, né? E da imprensa. Pessoas que respaldaram... Tem um vídeo da Globo News... Tem